Boa tarde, gente. O CSI hoje se junta com a JAPEX, a Jornada Acadêmica de Pesquisa, Ensino e Extensão do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus 1, Salvador. E nós temos hoje a apresentação sobre abordagens metodológicas para o ensino em tempo de pandemia, a experiência do AXO. Mas quem é o AXO? O AXO é o Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais da UNEB. É um órgão de natureza interdisciplinar, criado em 2006 e vinculado ao nosso Departamento de Ciências Exatas e da Terra, do Campus 1. Desde 2006, o AXO realiza um programa de preparação dos candidatos à iniciação científica em robótica, visando preparar os estudantes de graduação que almejam ingressar nas atividades de IC no AXO. Com o advento da pandemia, essas atividades presenciais ficaram suspensas. E o AXO vai precisar se adequar, precisou se adequar. E adequar a abordagem metodológica para ajustar o programa, esse programa de pesquisa, às necessidades do distanciamento social. Nessa live de hoje, os pesquisadores Marcos Simões, Josemar Rodrigues e Ana Patrícia Magalhães, pesquisadores do AXO, professores do departamento e professores do colegiado dos sistemas de informação, trazem a discussão sobre a experiência que está em andamento deles no grupo de pesquisa. Um bom trabalho para todos, uma boa apresentação. Nós estamos muito felizes de ter o AXO aqui com a gente hoje, na JAPEX. Tá? Obrigado. Uma boa apresentação para todos vocês. Obrigado, Mônica. Boa tarde. O prazer de estar aqui hoje é todo nosso. Boa tarde a todo mundo que está assistindo essa live, né? Bom, eu sou o professor Marcos Simões, sou do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, aqui do Campus 1 da UNEB. Atuo aí no curso de Sistema de Informação e sou pesquisador do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, que é justamente o nosso AXO, né? A sigla aí do AXO, que vocês estão vendo aí no nosso backdrop. Eu atuo hoje nas áreas de robótica, inteligência artificial, com ênfase em sistemas multirobôs. Atualmente ainda tenho também exerço a função voluntária de vice-presidente financeiro da RoboCup Brasil, que é a entidade responsável por organizar os maiores eventos de robótica da América Latina. E sou também membro do Conselho de Curadores dessa mesma sociedade. Nós estamos inaugurando a participação do AXO, tanto aqui na JAPEX, essa transmissão conjunta com o canal CSI++, né, o canal do YouTube do nosso colegiado de Sistema de Informação, e a JAPEX organizada aí pelo NUP do nosso departamento, DCET1. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, tem uma programação nova aí no canal do CSI++. Nessa quinta, em especial, para poder sincronizar com a JAPEX, a programação foi antecipada agora para as 16 horas, né? Mas se inscreva aí no canal do CSI++, quem estiver assistindo pelo canal, marque a notificação, que sempre vocês vão estar sendo notificados aí das novas lives e temas interessantes que estão sendo apresentados todas as semanas. Hoje, nosso bate-papo vai ser com os professores Josemar Rodrigues de Souza, que já está aqui conosco na sala, e Ana Patrícia Magalhães. Todos dois também são pesquisadores do AXO e também professores do mesmo departamento que o meu, e ensinam também no mesmo colegiado de Sistema de Informação. Então, vou passar a palavra primeiro para Josemar, para ele fazer uma breve apresentação dele. Está com você, Josemar. Ok. Boa tarde. Eu sou Josemar e agradeço pelo convite para participar desse evento. Aqui me deixou muito feliz e honrado aí, né? É sempre importante a gente ver o reconhecimento do trabalho aí. Bom, eu tenho experiência aí na área de ciência e engenharia da computação, tenho atuado principalmente em robótica autônoma, arquitetura de computadores e computação de alto desempenho. Sou professor pleno da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. Estou lotado aí no Departamento de Ciências da Terra e sou pesquisador do AXO.
Também sou professor do doutorado de conhecimento e, externamente, na atualidade, eu sou vice-presidente da Robocop também, na área de eventos. E aí eu aproveito para comentar que é uma curiosidade que o Brasil tem 2 vice-presidentes. Demonstra o reconhecimento que a UNEP tem tido da comunidade mundial para criar 2 grandes áreas, né? A vice-presidência de evento e a vice-presidência financeira. Bom, e eu sou autorizado de estar aqui com vocês. Vamos nos divertir um bocado essa tarde aí. Obrigado. Beleza, agora vamos ouvir a apresentação de Ana. Ana. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse canal tão interessante aí do JAPEX e do CSI também. Eu sou da área de ciência da computação, mais especificamente de engenharia de software, é a minha área de atuação, né, toda a parte de modelagem, especificação de software, desenvolvimento, programação, enfim, né, processos de desenvolvimento é a área que eu atuo. E também sou professora lá do nosso curso de Sistemas de Informação da UNEB. Faço parte do AXO, como os outros já falaram. No AXO, a intenção é que eu leve a engenharia de software, né, para as áreas que a gente tem lá, mas hoje eu estou mais focada na parte de robótica de serviço. Robôs de serviço, aqueles que ajudam, né, as pessoas, por exemplo, com serviços domésticos. Muito bem, Ana, obrigado. Bom, feitas as apresentações, vamos começar a falar do nosso tema. Nós estamos reunidos aqui hoje para falar sobre um processo educacional que o AXO sempre executou, desde os primórdios. O AXO existe desde 2006 e nos primeiros anos, logo, depois de 2, 3 anos de existência, nós detectamos a necessidade de criar um processo educacional para os nossos alunos ingressantes, e sempre foi feito na forma presencial, né, como sempre estávamos acostumados nos nossos laboratórios, etc. E agora nós precisamos, né, abruptamente, como boa parte do mundo, nos adaptar, né, a essa situação de exceção, a situação de ter que continuar a vida de maneira virtual, né, e nós estamos passando por uma experiência que julgamos proveitosa em conversas aqui no colegiado. Pessoal, foi interessante que a gente viesse compartilhar essa experiência aqui com toda a comunidade acadêmica, a comunidade unebiana, com a sociedade como um todo, né? Nós aproveitamos, né, nesse ano, justamente no ano em que o processo se tornou virtual, e resolvemos batizar o nome, porque a gente sempre falava, os treinamentos dos calouros, mas a gente nunca dava um nome, mas a gente criou agora um nome para esse programa que sempre existiu, que é o PRO-IC Robótica. O Programa Preparatório para Iniciação Científica em Robótica. E a ideia desse programa é principalmente preparar os alunos que estão ingressando no AXO com alguns conteúdos e ferramentas que não são usuais, especialmente no curso de Sistema de Informação, mas até em outros cursos, como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, nem sempre também os alunos têm a oportunidade de lidar com essas ferramentas e essas tecnologias que nós precisamos como pré-requisito para iniciarmos a pesquisa em robótica. E aí nós fazemos esse programa justamente para deixar a turma meio que homogênea em relação a uma série de conceitos e conteúdos que são necessários. Antes da gente entrar no tema exato, a gente rapidamente vai passar aí coisa de 2, 3 minutinhos a palavra para o professor Josemar. Josemar é um dos pesquisadores fundadores aí do AXO, para ele explicar rapidamente para a audiência que não conhece o AXO com detalhes, para entender o que é o AXO e o que é que o AXO faz de forma bem sucinta. Josemar, dá uma explicada aí para a galera. O AXO, ele nasce em 2016, especificamente no mês de agosto, portanto, estamos fazendo 14 anos. Entende? O microfone aí com música de fundo. Sim, então, 2006, portanto, 14 anos, e o pessoal que conhece muito das empresas, entendendo isso como uma empresa, na verdade é um grupo de pesquisa, a gente sabe que os 2 primeiros anos são críticos, né? Então, nós conseguimos superar o caminho dos primeiros 2 anos e agora estamos trabalhando para superar a barreira dos 10 anos. Os 10 anos, quando você tem a maturidade desses processos aí, então você tem que se reinventar para um monte de coisa.
para garantir. Então, bom, o AXO, 14 anos, ele começa a partir de uma discussão com alguns pesquisadores da época. Um deles, infelizmente, não está mais entre nós, o Duval, Marco, eu... bom, então, a gente, na discussão desse processo aí, nós vimos trabalhando assim, de uma forma não formal ainda e resolvemos instituir isso, que a gente chamou o Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. Inicialmente, um grupo que nossa primeira sede era uma cadeira embaixo da escada ali, onde funcionava o antigo colegiado de sistema de informação, atual prédio de Química. E, na época, descobrimos, lá embaixo, hoje onde chama o prédio da pós-graduação, que era o Centro de Pesquisa Tecnológica, e nos conseguiram uma sala lá, então começamos a formar e fortalecer coisa e tal, e demandando pessoas, né? Bom, no início, assim, aí o AXO Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, que abrange uma série de atividades, né? E, na época, nós idealizamos alguns... Quando você não sabe onde quer chegar, não tem nenhum vento que ajude, né? Então, nós tentamos definir algumas metas, e nossa meta, na época, era, em 8 anos, ter um programa formal de doutorado na área de computação, e viemos trabalhando nisso, e até hoje estamos trabalhando no intuito de conseguir isso aí. Bom, mas a questão é quando nós iniciamos isso, por falta de experiência, nós achávamos que íamos resolver todos os problemas do mundo, né? Então, tínhamos aí 8 linhas de pesquisa, mas não tem braço, você tem que se especializar em alguma coisa e você tem que ter foco, você não consegue resolver todos os problemas. Bom, então, depois de muito tempo, no início, tinha uma linha muito forte, que era a área de computação de alto desempenho, até por uma questão de informação, e na área de HPC nós trabalhávamos a computação pela computação. Bom, ao longo do tempo, nós fomos nos especializando na área de robótica inteligente, investimos fortemente nisso aí, e a questão da computação de alto desempenho, nós passamos a não trabalhar mais na computação pela computação, e sim na aplicação da computação de alto desempenho, que é que nos valemos hoje para utilizar alguns modelos computacionais e algumas simulações que nós fazemos aí. Bom, o AXO ele atua em pesquisa fortemente, tem trabalho na área de extensão. Na área, eu diria, para completar o tripé, né, da pesquisa, ensino e extensão, a questão do ensino, a gente vem trabalhando em um programa que a gente chama Programa de Programação em Sistemas Inteligentes e Robótica. Esse é um programa hoje formalmente aprovado na UNEB, nas instâncias internas está formalmente aprovado, e a gente vem tentando aí conseguir os índices necessários para que o órgão competente no Brasil que autoriza o início desses cursos nos autorize do início aí também. Bom, nesses 14 anos nós temos gente boa espalhada do mundo afora, temos vários amigos aí, uma boa parte acabou se envolvendo na área acadêmica, entendeu? Que a acadêmica, eu costumo dizer que é o grande mercado também, aí, com uma boa parte do pessoal, eles gostam disso, e outros estão em empresas, eu diria outras, que têm o mercado dito convencional, não o mercado da pesquisa, da extensão, do pensar, e aí vai. Bom, por conta disso, é muito interessante que, à medida que a gente anda e vai discutindo aí, a gente começa a aprender outras culturas também, porque essas pessoas hoje estão muito, 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 muito bem colocadas na Alemanha, Inglaterra, Espanha, mundo afora, e no Brasil também. Alguns saíram para fazer seus mestrados e doutorados e não deixaram mais eles voltar, né? A gente até tentava. Então, a grosso modo, é isso. Do ponto de vista regimental, é um órgão suplementar, como a Mônica comentou, ele está inserido no regimento interno da UNEB, ele é um grupo formal de pesquisa, e nós, bom, por definição, no início, quando foi feita a proposta de criação do AXO, formação, nós nos locamos dentro do Departamento de Ciências Exatas e da Terra. Ok, Marco, manda ler aí. Valeu, Josemar, muito obrigado. Então, agora que a gente já sabe o que é o AXO, eu queria perguntar para a Ana, como ela falou aí, a história dela aí de formação, aí, tanto de pós-graduação, como de pesquisa, né, toda a atuação dela é sempre na área de engenharia de software.
uma área que as pessoas geralmente consideram, principalmente dentro da pós-graduação, que é o contrário da área mais dura, a área da robótica, da IA, dessas coisas. Então, queria perguntar a Ana como é que ela veio parar no Axo e trabalhando com robótica. Conta aí pra gente, Ana. Pois é, né? É uma pergunta interessante. Na verdade, eu fui parar no Axo um pouco que por acaso, né? Mas assim, eu trabalho, né? A minha principal área dentro da engenharia de software é a área de desenvolvimento dirigido por modelos. É uma área onde a gente, digamos, né, de uma forma bem simples de entender, a gente faz o projeto de um software e a gente gera de maneira automática, semiautomática, o código, sem precisar efetivamente programar, né? Essa área é uma área que está começando, né, as pesquisas, mas que ela tem tido resultados muito interessantes em domínios onde eu tenho as coisas muito bem definidas, né? Porque um software comercial comum é mais difícil de você conseguir fazer um projeto que tenha uma riqueza de detalhes, com regras de negócio e tudo mais, que a gente consiga gerar código. Mas um domínio como a robótica, né, que é o objeto aí de trabalho do Axo, é um domínio que tem componentes eletrônicos, componentes mecânicos, e a parte de software é uma parte mais enxuta, mais bem definida, digamos assim, com conceitos muito bem definidos. Então, é um domínio que tem sido usado, né, com bastante sucesso nessa área que eu trabalho. Então, foi daí que surgiu a ideia. Eu precisava de um domínio para desenvolver as minhas pesquisas e o Axo trazia, né, isso aí para mim, um berço onde eu podia fazer as minhas experiências. E aí isso foi levando a novas ideias. Por exemplo, alunos de TCC, de iniciação científica. Então, teve um aluno lá do curso de Sistemas de Informação que fez o TCC dele dentro do Axo, né, na área de robôs, né, futebol de robôs. E isso deu super certo. E aí, por isso, eu comecei a estreitar mais as relações lá com o Axo. Mas daí surgiram muitas outras ideias, né? Então, a gente viu que a gente também precisa de processos para desenvolver os softwares que a gente desenvolve lá no Axo. A gente também, para organizar a documentação, a gente precisa de procedimentos de testes específicos para robótica, para inteligência artificial, né? A gente tem uma série de outras questões aí que estão relacionadas com a engenharia de software e que fazem parte do dia a dia também, né, da robótica. Então, desde então, eu não consegui mais sair, não é, de lá de dentro, e as coisas foram tomando cada vez uma proporção maior, né? E os trabalhos foram surgindo. Por exemplo, aquele aluno lá de iniciação de TCC hoje faz um mestrado e também, né, testa lá o trabalho dele usando o Axo. Então, foi um crescimento que veio e não tem fim mais, né? Com certeza. E acho que foi um casamento que deu super certo, está dando, né? E com certeza não tem tempo para sair mesmo, não. Pelo menos antes de aposentar, não. Isso é legal também, porque desmistifica muita coisa, né? As pessoas geralmente pensam, e eu passei muito isso na época que eu fiz mestrado. O pessoal lá no laboratório na Universidade Federal de Pernambuco, o pessoal de engenharia de software, até fisicamente ficava longe do pessoal mais de arquitetura, de computadores, de redes, de robótica, dessas áreas todas mais consideradas as partes mais duras da computação. Até fisicamente ficava bem longe um do outro, então eram coisas bem, bem separadas e parecia que eram duas coisas que não se bicavam realmente. E acho que a gente está dando uma prova viva aí através dessa união aí com a chegada de Ana, de que, na verdade, as duas coisas se complementam. A robótica é altamente multidisciplinar, não só dentro da computação, como fora, né? Bom, para a gente fechar essa Deixa eu só fazer um comentário. E assim, a gente está explorando, por enquanto, o uso da engenharia de software para apoiar a robótica e a inteligência artificial, mas a gente tem o outro lado, tá? Eu estava pesquisando há pouco tempo, que é como a inteligência artificial pode apoiar a engenharia de software para melhorar a qualidade dos projetos, para sugerir, né, o que é que você tem de certo, de errado naquele projeto que você está fazendo. Então, ainda vai ter o outro lado. Tem bastante coisa para fazer ainda, né? Exatamente. Um minutinho aí, resumo aí, já que tocaram nisso aí, me lembro de uma experiência também.
Na época do doutorado não era sala diferente, eram andares diferentes. Então aqui nós estamos botando todo mundo no mesmo andar, entendeu? É por aí. Beleza. Bom, para fechar essa introdução do Axel... Apaixonado aí pelo tema aí, tem se envolvido muito forte aí, né? Com certeza. Para a gente fechar essa introdução do Axel, a gente precisa falar também sobre a iniciativa que motiva uma parte grande desse trabalho e até da atração dos alunos, que é a iniciativa que eles chamam de Bahia Robotics Team, que é a nossa equipe de competições de robótica, seria, na tradução literal, a equipe de robótica da Bahia, né, que é abreviado como Bahia RT, e basicamente é um braço do Axel que a gente utiliza para validar os resultados das nossas pesquisas. Né? Desde o final dos anos 90, a comunidade mundial que estuda robótica e inteligência artificial, eles resolveram eleger alguns desafios padrões, iniciando pelo futebol de robôs, hoje já tem mais uma meia dúzia ou mais de desafios aí, através da Sociedade Científica Internacional, chamada RoboCup, e aí anualmente são organizados eventos que são, ao mesmo tempo, um simpósio, como a gente está acostumado, onde tem apresentação de trabalhos, palestras, etc., onde as pessoas apresentam seus resultados de trabalhos, dos experimentos que fizeram no seu laboratório, mas aí eles também dizem, agora pegue o seu experimento, traga aqui ao vivo e vamos botar para competir no mesmo problema com o experimento do outro laboratório. Então, como criaram essa ideia das competições científicas. E aí essa ideia foi ganhando corpo e hoje em dia ela é uma verdadeira febre. Na verdade, nas diversas áreas hoje do conhecimento, na computação, você tem, a maioria dos eventos tem algum tipo de competição, algum tipo de coisa, mas isso é uma coisa que veio lá dos anos 90, dos primórdios, com a sua comunidade de robótica. E o Bahia RT é o nosso braço para isso. O Bahia RT ele participa e representa a UNEB nas competições científicas, tanto dentro do Brasil quanto fora. Né? Então, a gente iniciou participando da RoboCup em 2007, depois viemos participando todos os anos da competição mundial e também da competição brasileira de robótica e latino-americana. Então, a gente já tem uma equipe com uma série de títulos e de resultados, vencendo grandes universidades do Brasil, universidades como ITA, como USP, muitas outras grandes universidades do país que disputam conosco também. Né? Então, temos uma história de sucesso que não é o foco principal da nossa live de hoje, é só para contextualizar em que ponto que a gente chega no nosso Pro IC Robótica. Então, o Pro IC Robótica, eu vou compartilhar uma tela aqui, que é onde eu vou fazer uma descrição sucinta, mostrando algumas pequenas coisas. Aqui. Estou conseguindo ver minha tela? Não. Ainda não, ó. Deve ter um delay para chegar, né? Acho que agora está chegando. Aqui para mim está parecendo como se já tivesse compartilhado. Talvez tenha algum delay, né? Para subir a imagem. Não, que eu tenho que escolher aqui. Não, já vi o que é, que eu tinha que escolher aqui o que é que eu quero compartilhar, porque estava na outra janela. Acho que agora vai. Pronto. Chegou agora? Chegou. Pronto, então eu vou falar um pouco sobre como nós adaptamos o ProIC Robótica ao modelo virtual nesse contexto da pandemia da Covid-19. Então, primeiro, o que é o ProIC Robótica? Ele é o nosso programa preparatório para iniciação científica em robótica, daí que a gente gerou essa sigla, e a gente tem um conjunto de componentes de ensino e capacitação que são voltados à homogeneização do conhecimento básico necessário para poder atuar na IC Robótica Inteligente. Ele é ministrado no Axel presencialmente desde, a gente não conseguiu lembrar o ano certo, mas pelo que a gente recorda, em torno de 2010, mais ou menos, a gente começou a ministrar esse programa presencialmente, e lá para cá ele já sofreu mudanças bem radicais, mesmo na modalidade presencial, e agora a gente teve que, abruptamente, né, a gente ia iniciar a turma desse ano em março, quando justamente foram suspensas as atividades presenciais, e precisamos sair desse modelo presencial, que usava o nosso laboratório, com os computadores do laboratório, para esse modelo virtual. Os conteúdos básicos, só tá aí, isso aí varia de ano a ano, a gente muda essa ideia, mas a gente tem aqui o conteúdo desse ano, por exemplo, começa com um módulo de fundamentos de programação em linguagem C, que é um módulo meio que de nivelamento, porque a gente recebe alunos de vários semestres, a gente recebe alunos de quarto, de segundo, de quinto, às vezes até de sexto semestre, então esses alunos precisam ser homogeneizados nessa parte de fundamentos de programação. Depois temos o sistema operacional Linux e ferramentas para desenvolvimento em Linux, microcontroladores, com uma ênfase grande hoje em Arduino, porque é o que a gente tem utilizado, mas a ideia é ver o conceito de microcontroladores, de programação de microcontroladores como um todo, parte de orientação a objetos. Pelo ponto do curso que muitos alunos ingressam no grupo, muitos não viram orientação a objetos ainda no curso, então a gente aproveita e já faz
apresentação inicial para eles, para adiantar aí para a gente, que precisa disso daí. Sistema operacional de robôs, que é o ROS, é um sistema operacional largamente usado não só na academia, mas na indústria também, bastante utilizado, e nós utilizamos nas nossas pesquisas. E estamos introduzindo a solução de testes, um módulo de testes de solução para robótica. A ideia desse módulo é trazer a parte de engenharia de software, da parte de testes de software para dentro da área de robótica, adaptando as peculiaridades da robótica, porque na solução de robótica a gente, na verdade, tem software, mas não tem só software, é software e hardware, é a solução completa. Então, a ideia é a gente começar, através desse módulo, a trazer algumas das boas práticas da engenharia de software para fazer testes das nossas soluções. E sempre tem um desafio final, que geralmente a gente já estimula de maneira um pouco competitiva nos alunos, para eles irem se agregando aos conceitos de competições de robótica que a gente costuma participar com regularidade. Então, esse desafio também a gente muda a cada ano, a gente não definiu desse ano, porque vai acontecer daqui a 1 ou 2 meses, mais ou menos, 2 meses mais ou menos, então a gente deve estar concluindo o ProIC Robótica desse ano. Esse ano, a gente ter precisado migrar para um ambiente remoto abruptamente, a gente começou a utilizar a ferramenta Microsoft Teams, que a UNEB ofereceu. Inicialmente era restrita aos alunos, mas depois, com um apoio forte aí da UDO, da Gerinf, a gente conseguiu fazer com que os alunos tivessem acesso pleno à ferramenta. Isso foi muito importante, porque com os acessos de convidados que eles usavam antes, eles não tinham acesso a todos os recursos da ferramenta. Eu vou passar um overview bem rápido desses recursos aqui, dos que a gente utiliza, na verdade. Então, ele faz parte de um pacote contratado da UNEB, que é o Office 365, e esse acesso institucional aos alunos, por conta da pandemia, foi fundamental. Então, foi uma ação da Gerinf aí, com a UDO, que foi essencial para que a gente pudesse fazer o ProIC Robótica, senão a gente não teria conseguido. E, claro, passou também por uma consulta aos nossos alunos, que eles estavam já no pré-cadastro, já na ponta para começar a atividade presencial, e sobre a viabilidade que eles teriam de participar do programa nesse modelo que a gente construiu, que a gente adaptou. E como a gente teve uma resposta positiva de 100% dos nossos alunos que estavam envolvidos no programa esse ano, nós optamos por dar início a essa atividade. Então, aqui só um overview que a gente faz no Microsoft Teams. Aqui é uma tela inicial da nossa sala virtual, né, que eles chamam de equipes lá no Microsoft Teams. Então, aqui é a sala ProIC Robótica, só que quem tem acesso a essa sala são as pessoas que estão cadastradas, né? Nós, professores, pesquisadores do ATS e os alunos que estão participando do programa. Então, tem uma tela principal de postagens, onde tudo que acontece fica registrado aqui. Por exemplo, você faz aulas ao vivo, né, as lives, as aulas ao vivo, a gente chama do ensino síncrono, né, nesse modelo à distância. Depois que você termina, você pode ter a opção de gravar a aula e deixar a aula gravada. Então, isso aqui, por exemplo, na tela, vocês estão vendo uma aula que aconteceu agora na última segunda-feira e que ficou gravada aqui, aliás, na última quarta-feira, na verdade, que é dia 29 de julho, e ficou gravada aqui. Aqui é a gravação da aula. Então, algum aluno que tenha perdido a aula, ele pode vir aqui assistir depois. Ou o aluno que queira rever a aula, ele vem aqui assistir depois. Então, a gente fez bastante questão de usar esses recursos da plataforma, porque é fundamental a gente ter uma flexibilidade com os alunos, porque tem alunos que têm problemas com a internet, tem questões de saúde, tem questões diversas que impedem eles de estar frequentando naquela hora e dia marcado as aulas, mas eles conseguem ir acompanhando depois através dessas gravações aqui, e aqui mesmo ele consegue se responder aqui, tirar dúvidas sobre a aula, e os outros colegas podem responder. Então, isso aqui é um fórum do programa que eles podem interagir aqui com os professores e com os alunos, certo? E aí a gente tem utilizado isso bastante. Tem uma área de arquivos, onde arquivos que são postados naquele fórum ficam aqui, e também a gente pode subir materiais de aula, apostilas, etc., documentos de qualquer natureza. Tem uma área de anotações de classe, que é bem interessante, que você pode organizar isso daqui, editar aqui direto, e o professor pode ir disponibilizando conteúdo. Por exemplo, aqui tem um slide de uma aula que foi disponibilizada aqui nesse material, e aí os alunos têm acesso a esse material. Além disso, cada aluno tem um bloco de notas dele, onde ele pode fazer as anotações dele online aqui, elas ficam gravadas aqui na nuvem, eles podem acessar a qualquer momento, podendo exportar também localmente para a máquina deles, enfim. É um bloco de notas que tem tanto o individual como o coletivo da sala, onde os professores postam e os alunos recebem os conteúdos. Você tem aqui uma área de tarefas, onde a gente pode especificar tarefas para os alunos fazerem, e aí o legal é que você atribui a tarefa aos alunos, e depois você consegue ver a resposta de cada um, porque eles vão entrar aqui e vão fazer upload de arquivos com as respostas, ou então, se você fizer uma tarefa do tipo questionário, eles vão responder os questionários, e você pode vir aqui depois e dar feedback para cada aluno individualmente, cada aluno recebe o feedback da tarefa. As tarefas que eu pessoalmente tenho usado, mas nesse ProIC Robótica, a gente sempre fez isso no modelo presencial, ela não tem nota, então você cria uma tarefa sem pontos. Você poderia criar uma tarefa pontuada também, se quisesse, atribuindo notas, mas no nosso caso a gente não está atribuindo notas, porque o nosso programa não tem notas, mas a gente pode ter uma visão individual dos alunos, não só coletiva, e dar feedbacks individuais para eles por aqui, certo? Além disso, embora isso estabeleça prazos, nesse modelo da pandemia, uma coisa que a gente fez, é que a gente deixou permitido, isso é configurável aqui na tarefa,
que os alunos entregassem as tarefas depois do prazo. Então, vocês podem ver aqui que tem alunos que entregaram com atraso de 1 minuto, atraso de 1 hora, alguns entregaram com atraso de 4 dias. E aí, por motivos diversos, justamente por questão dessa necessidade de ser flexível nesse momento de pandemia, a gente, embora estabeleça um prazo que eles têm lá, eles são alertados contra esse prazo, se eles perderem o prazo por qualquer motivo, eles conseguem entregar depois. E eles conseguem dando feedback para os alunos por aqui. Então, é bem interessante a forma de acompanhar as tarefas aqui. Tem também uma wiki que você pode utilizar. Então, por exemplo, eu estou com uma tarefa que eles estão fazendo agora, os alunos estão construindo essa wiki sobre um assunto de pesquisa que foi passado para eles executarem no módulo atual que eles estão executando. E aí depois você pode usar esse próprio conteúdo que eles geram aqui para avaliar o conhecimento desses alunos e dar o feedback para eles a partir do que eles registraram aqui. Certo? Essa é uma tarefa que está em andamento, e essa wiki é uma wiki qualquer, por exemplo, existe a Wikipedia, que muita gente conhece, que não é uma wiki, é um espaço colaborativo, qualquer pessoa pode jogar conteúdo, editar conteúdo ali, e fica registrado quem editou, etc. Então você pode ver quanto cada aluno contribuiu. Esse trabalho foi dividido em grupos, a gente dividiu a turma em 2 grupos, e aí a gente consegue acompanhar em cada assunto o quanto cada aluno está contribuindo com a construção desse conteúdo, e aí a gente vai conseguindo ver o quanto cada aluno está mais dominando mais o assunto ou não, para a gente poder dar um reforço para os alunos que precisam de maior apoio. Tem uma coisa que é fundamental, que sem o acesso institucional os alunos não teriam, que é acesso ao canal de vídeos privado. Então, existe uma plataforma integrada no ambiente da Microsoft Office 365, que é o Microsoft Stream, que a UNEB também tem acesso. E ele pode ser integrado no canal de vídeos próprio, vinculado à sua sala virtual do Teams, como a gente fez aqui. Então, a gente tem um canal ProIC Robótica, lá no Microsoft Stream, que só quem tem acesso são as pessoas que estão na sala virtual ProIC Robótica, no caso, os alunos e os professores do Axis. E aí aqui a gente pode subir vídeos, é como se fosse um YouTube privado. Então aqui eu tenho videoaulas, e aí a ideia que é um ponto da metodologia que é importante, porque a gente está tornando híbrido tanto o modelo síncrono como o assíncrono. Tanto a gente tem as aulas ao vivo, como tem uma parte do conteúdo que a gente coloca em forma de videoaulas. Então os alunos, embora tenham uma aula ao vivo por semana, ou no máximo 2, mas todos os dias eles têm atividade, eles têm uma videoaula para assistir, eles têm tarefas, então eles têm tarefas diariamente. A gente está trazendo ocupação para os alunos todos os dias da semana, não full time, 4 horas por dia, como seria no AIC regular, mas eles todos os dias têm contato com o conteúdo e vão conseguindo fazer essa formação de maneira gradual, nos horários que convém a eles, dentro da disponibilidade dos recursos tecnológicos que eles conseguem ter e por aí vai. Então, a gente pode ir postando videoaulas aqui que vão ficar disponíveis para eles assistirem a qualquer momento, além daquelas aulas ao vivo que foram feitas lá na parte de postagens e que também estão lá disponíveis para eles. E aí esse canal fica aqui permanentemente disponível com vídeos. Eu também posso subir outros vídeos que a gente queira, um vídeo de demonstração de algum experimento que a gente fez com o robô, como esse daqui, por aí vai. Certo? E, por fim, uma outra ferramenta externa, porque aqui esse maisinho aqui do Microsoft Teams permite você plugar com links externos. Eu pluguei com o Kahoot, que é uma ferramenta externa bem conhecida de alguns professores, que é para você fazer meio que quiz, né? Você cria um quiz lá com perguntas sobre o assunto, os alunos vão respondendo, vão ganhando pontos em relação a isso. E o legal de quando você faz o quiz integrado aqui com o Kahoot, os alunos elogiaram bastante essa experiência que a gente fez, é que o Microsoft Teams ele cria um apelido para cada aluno. Cada aluno sabe qual é o apelido dele, mas nenhum aluno sabe quem é o outro, nem o professor. No final, você tem um relatório com o ranking final, onde cada um sabe qual foi a sua posição no ranking, quantos pontos fez, mas ninguém sabe um do outro, a não ser que contem, obviamente, entre eles. E aí, qual é a vantagem disso? O aluno se sente menos tímido de participar. Ele participa sem ser medo de, eu vou mal, eu não vou passar vexame em relação aos colegas, ou coisa do tipo. Então, isso dá esse anonimato em relação à turma, é legal, mas também é interessante, porque você consegue, para o professor, depois entrar aqui, depois que todo mundo responde a atividade, você não só vê esse ranking de pontos e tal, mas você vê também uma planilha Excel completa que você exporta, que dá os detalhes, por exemplo, de cada questão do quiz, qual foi a questão que teve mais erros, qual foi que o pessoal levou mais tempo para responder, etc. E aí você consegue ter uma noção dos assuntos que foram vistos nas aulas, o que é que eles tiveram mais dificuldade. Então, por exemplo, esse quiz aqui foi numa aula que a gente fez na semana passada, que a aula terminou por volta das 15h30, 16 horas, aí eu soltei esse quiz logo depois da aula e disse, vocês têm até as 18 horas para ficar aí fazendo. Aí eles ficaram lá até as 18 horas fazendo, às 18 horas ele fecha o quiz e aí gera os resultados. E aí a gente vê o que cada um conseguiu fazer e tem essa planilha toda para eu avaliar o que os alunos conseguiram aprender daquela aula que eu tinha acabado de dar para eles. Então fica um recurso bem interessante para você ir avaliando o nível do aprendizado da turma como um todo, sem precisar individualizar, você consegue ter uma visão geral do aprendizado da turma. E aí você tem esse mais aqui, que tem uma infinidade de algumas dezenas de coisas que você pode anexar. Então o ambiente do Teams é totalmente customizável, dá para você fazer uma série de coisas interessantes. Quais são os princípios e valores que a gente teve que adequar na metodologia? A gente buscou, usando essa ferramenta, variar as abordagens pedagógicas, ou seja, não concentrar sempre naquele modelo, que inclusive é até o que se utilizava muito no modelo presencial, de aulas ao vivo. Então é aula
tarefa para casa, aula, tarefa para casa. A gente não ficou preso nisso, a gente começou a variar os tipos de tarefas, os tipos de atividades, atividades offline, videoaulas, para eles usarem no momento que eles quisessem, quiz e outros tipos de tarefas. Então, a gente começou a variar o tipo de atividade, de forma que não ficasse uma coisa tão fixa, porque eu acho que nessa modalidade à distância, quanto mais dinâmica for a metodologia, melhor. Uma parte grande do conteúdo está sendo fornecido no modelo assíncrono. Isso respeita essas demandas de condições tecnológicas de horário de cada aluno, porque se você faz com que o aluno só consiga participar se ele puder estar naquela hora e naquele dia ali assistindo a aula ao vivo, se ele perder a aula, ele perde conteúdo, ele começa a atrasar no curso, ter prejuízo, você ia prejudicar demais os alunos nesse momento. Então, isso daqui é bem importante. Utiliza mídias variadas, pode usar vídeos, textos, links para sites externos, e uma coisa bem híbrida, como vocês tiveram uma amostra aí. Né? E criar atividades interativas, onde eles possam estar interagindo não só ao vivo, mas também através dos diversos canais que tem ali dentro da sala virtual, que sejam divertidos também para eles, criando um pouco da ideia da competitividade. Manter o fluxo permanente de comunicação. Então, os alunos, durante todo o momento, de domingo a domingo, eles postam coisas ali, dúvidas e tal, e a gente vai respondendo. Os alunos que já são antigos no grupo funcionam como monitores também, eles também respondem as dúvidas dos alunos que estão fazendo o curso, certo? E a gente consegue fornecer feedback individualizado e coletivo aos alunos de uma maneira até mais prática do que a gente conseguia no modelo presencial. Então, ficou uma coisa bem interessante depois que começou a rodar esse modelo. Então, essa é o que eu queria mostrar aqui nessa apresentação. Eu vou interromper agora o compartilhamento da tela e eu vou passar a palavra aqui para Josemar, para ele dizer. Josemar vai iniciar um módulo na semana que vem de microcontroladores. Aí a minha pergunta para ele considerando essas questões aí, como é que você ajustou esse planejamento para essa nova realidade? Para você fazer esse módulo que você já fez presencialmente, desse novo modelo desse novo modelo à distância. Fala para a gente aí, bem rapidinho aí, porque a gente vai conversar com a galerinha daqui a pouco aí. Muito bem, facilitou muito a explanação anterior sua, Marco, que inclusive o cenário já está bem definido, entendeu? E a ideia era a gente tentar maximizar a utilização, que o tempo voa. Bom, a questão do microcontrolador Bom, o outro ponto também é da interação da utilização do TIM, que é uma ferramenta corporativa, né? Ou seja, já está dentro da UNEB e processos formais podem ser melhor assim trabalhados por conta de ser corporativo aí também. E com isso facilita também, por ser corporativo, facilita a multiplicação do ambiente com outras pessoas que têm interesse nisso também. Bom, a ideia, eu diria, desse treinamento, que é bem uma formação, é dar uma acelerada no processo de entendimento dos alunos, dos nossos estudantes, nossos cursistas de voluntário, que a maioria entram logo no início do curso. Alguns entram no primeiro semestre. Esse primeiro semestre não é um impedimento para que ele entre. Entendeu? Então, o que nós queremos, na realidade, é potencial e que as pessoas tenham efetivamente vontade de fazer. Bom, dentro desse processo de pandemia aí, então, aquela máxima, né? Nós procuramos aproveitar as ameaças existentes por conta da pandemia, não ter a condição presencial, e transformar isso em oportunidade. E o mais interessante é que essas oportunidades, nós paramos para pensar, por que não pensamos nisso antes? Porque, na realidade, tínhamos alguns problemas, por exemplo, quando você fala em microcontrolador, normalmente a gente acabava colocando 2, 3 alunos com uma placa só, por uma questão de limitação de recursos. Nós sabíamos que tinha alguns simuladores muito interessantes no mercado, mas a prática usual e habitual era efetivamente fazer com microcontroladores físicos. Bom, partindo disso, a falta de contato, da possibilidade de contato, nós passamos então a utilizar simuladores. Simuladores esses que você disponibiliza uma placa para cada estudante, você pode estar dentro, fazer uma sala de simuladores, você ter acesso ao experimento do aluno, como se estivesse fisicamente, você, entre aspas, pega na mão dele, ajudando no processo, e são simuladores muito potentes, entendeu? Baseado naquela licença chamada open source, ou seja, de código aberto, acessível para todos, tem sido interessante. E, bom, uma coisa que nós estamos pensando e discutindo é quando voltar a questão física, que nós devemos voltar ao laboratório, utilizar essa coisa. Inclusive, por conta disso, eu andei cunhando uma expressão, eu não sei se já existe, mas
pelo menos eu comecei a comentar isso, que é o presencial virtual. Em vez de ser o virtual presencial, o presencial virtual. O nosso bolsista, o nosso aluno, está presencial, mas nós vamos estar fazendo um monte de coisas virtuais, porque esse grande ambiente chamado internet aí, internet com I maiúsculo, né, que é essa grande rede mundial que está aí, favorece isso aí também. Bom, então, essencialmente, a ideia da adaptação foi otimizar a utilização desses simuladores sofisticados, open source, e com isso, me parece que a ideia, a gente vai conseguir ter uma prática muito mais efetiva. E, bom, aí resta ainda, está pensando também, tem um desafio final, que normalmente no final desse treinamento todo, depois que ele passa o treinamento todo, nós fazemos o desafio final. Então, para cada grupo, é outra coisa, não é uma questão assim pasteurizada, que a gente tem um pacote que é sempre igual, a gente atende também o próprio andamento, o rendimento da equipe como um todo. Então, nós estamos avaliando aí, quando estiver mais próximo do fim, vamos montar aí nosso grande final, que seria um desafio aí. Valeu, Marco. Obrigado. Beleza. Estou vendo aqui que tem duas perguntas aqui na plateia. A professora te perguntou como é que os alunos do CSI podem entrar no Axis. A gente mantém na nossa página, eu pedi até para colocar aí o site, está passando aí na tela, lá tem uma página de processo seletivo, que fica logo banner da página principal, que é um formulário que fica aberto por curso contínuo. Então, os alunos vão se inscrevendo, e uma ou duas vezes no ano, dependendo do calendário, de uma série de situações, nós fazemos uma chamada de entrevista, e aí tem uma fase de entrevista, que depois passa por esse programa, que é o ProIC Robótica, e ao final do ProIC Robótica eles são admitidos como voluntários até que aconteça o próximo edital de iniciação científica. Então é um processo que passa por 3 ou 4 etapas dessa forma. A etapa inicial é lá no nosso site, onde tem a parte de processo seletivo. Na verdade, vai entrar no site do Axis, e no site do Axis você vai passar para o site do Bahia RT. E tem outra pergunta de Mônica, perguntando se nós acreditamos que esses modelos que nós estamos utilizando podem ser usados em componentes curriculares normais do curso de informação, por exemplo. Eu ia pedir que a Ana responda isso. O que você acha? Pois é, eu acho que pode sim. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas disponíveis, a gente tem um suporte muito bom aí do Teams, que tem sido usado com sucesso, inclusive, em outras universidades também, e que a gente pode, sim, adaptar, né, à realidade da UNEB. Beleza. Eu completaria algumas disciplinas, do leque que eu conheço, muito provavelmente vai ter uma dinâmica, talvez até maior, entendeu, utilizando esses recursos aí. Dizendo, base até naquilo que eu falei, do termo cunhado, presencial e virtual, inclusive facilita, eventualmente o aluno não pode estar presente por qualquer motivo, coisa e tal, ele, como é o presencial virtual, alguma coisa, esse experimento ele pode fazer a posteriori, entendeu? A dinâmica muda, eu acho que a permanência, inclusive, fixa mais a permanência e garante mais o retorno, entendeu, da educação desses estudantes aí. E isso independe de disciplinas que sejam teóricas ou práticas, né? Porque às vezes a gente pensa que as disciplinas práticas elas são mais simples de serem adaptadas, porque naturalmente a gente já tem ferramentas que nos levam a isso, mas você mostrou aí o Kahoot, você mostrou tantas outras opções que podem ser usadas também com disciplinas teóricas e que funcionam super bem. Né? Beleza. Eu concordo com vocês. Eu, pessoalmente, quando a gente passar, né, desse momento de exceção, eu pretendo continuar utilizando muitos desses recursos, dessas abordagens metodológicas que foram adaptadas em parceria com nossas disciplinas. Eu vou ouvir agora a opinião do outro lado, dos estudantes. Então, a gente vai chamar 2 alunos que estão participando do programa, o Rafael e o Vitor, para eles entrarem aqui na live para conversar conosco um pouquinho e dizer o que é que eles acham dessa opinião, dessa participação desse processo aí. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rafael. As perguntas que eu vou fazer são sempre para os 2. Eu sempre falo o nome de um de vocês, um responde, depois na sequência o outro. Né? A gente vai alternar, eu vou fazer perguntas, Josemar, Ana também. Mas vocês 2, Vitor e Rafael, qual é a importância do ingresso na iniciação científica do Axis para a formação pessoal e profissional de vocês? Boa tarde, pessoal.
Obrigado mais uma vez aos professores pelo convite. E, para mim, pessoalmente, eu acredito que essa experiência que o Axel vai me proporcionar vai ser muito interessante por causa do espírito de trabalho em equipe. Eu tenho um pouco de dificuldade para trabalhar em equipe, e eu sei que devido aos projetos de grande porte que eu vou ter que desenvolver no Axel, algumas pesquisas mais extensas que a gente tem que fazer, eu vou ter que trabalhar com outras pessoas. E aí a gente vai ter que unir nosso conhecimento, né? E eu estou meio que forçado, então, a desenvolver esse espírito de equipe. Um outro fator que eu considero ainda mais importante é o autodidatismo. Eu acho que a iniciação científica traz esse benefício para a gente, que pode ser aplicado tanto à graduação quanto profissionalmente. Né? Acho que na graduação a gente fica muito preso a fazer apenas o que o professor pede, a não ir muito além, não tentar entregar sempre a melhor resposta. E com o Axel, eu tenho explorado isso mais, uma vez que o conteúdo que o professor apresenta nas aulas nem sempre é o suficiente para a gente solucionar um desafio, uma pesquisa que nos é passada. Então, a gente tem que desenvolver esse espírito de ir procurar por conta própria, aprender mais, se aprofundar no tema para conseguir desenvolver soluções. Rafael. Boa tarde. Um ponto importante para mim também é a questão, como o Vitor falou, do autodidatismo, né? E acho que isso influencia não somente na questão profissional, né, mas pessoal também. Às vezes, algumas dificuldades, como o professor Marco colocou até um exemplo das aulas, né? Soluções assim, problemas em casa, como a rede de televisão, Sky, coisas que você procura de forma pessoal, né? Como resolver esses problemas antes de contatar, por exemplo, uma assistência técnica. E aí, para a forma profissional, isso vai, por exemplo, para as vagas de emprego. Às vezes, na faculdade, a gente não vê muita coisa que vai, por exemplo, se aplicar em certo cenário, né? Certa profissão ou área que a gente almeja, né? E a gente tem essa iniciativa, né? A gente aprende a fazer, a estudar sozinho, a correr atrás e buscar aquilo que a gente quer, e como o professor Josemar falou no início, né, saber onde é que a gente vai para o vento nos ajudar, né, entre aspas. Como é que está sendo a experiência de vocês aí, participar desse programa preparatório, na modalidade à distância aí? Como é que tem sido essa experiência? Pronto. Para mim tem sido bastante proveitoso, principalmente porque diminuiu a ociosidade, né? Nesse tempo de pandemia, algumas pessoas não conseguem continuar trabalhando no mesmo fluxo, ou até no fluxo reduzido, continuar desenvolvendo as atividades acadêmicas, e aí o Axel e o treinamento têm ajudado bastante nisso. Além disso, tem a questão das aulas ficarem gravadas, que o professor Marco já citou, que auxilia bastante, porque às vezes a gente não pode estar num momento legal, durante a aula, ao vivo, e a gente pode depois assistir essa aula gravada e absorver melhor o conhecimento. Além disso, as ferramentas que o Teams traz agregado são muito bacanas. Então, tem um dinamismo enorme dos tipos de atividade que os professores passam para a gente. Eu acho que isso auxilia bastante no treinamento e até melhor do que se a gente estivesse fazendo o treinamento pessoalmente. Rafael, você preferia que a gente tivesse aguardado o fim da pandemia para a gente começar o treinamento presencial, ou seja, no ano que vem, possivelmente, ou quando voltarem as atividades presenciais, ou você achou que foi mais positivo para vocês nós iniciarmos agora essas atividades na modalidade virtual? Com certeza, iniciar virtualmente, né? Porque a gente acaba otimizando esse tempo que a gente teria, entre aspas, né, perdido. E assim a gente acaba aproveitando e conhecendo as ferramentas que a gente vai usar para que quando a gente esteja junto presencialmente, a gente já esteja mais avançado e pronto, né, para poder participar das tarefas do dia a dia. Beleza. Bom, nós vamos agradecer a participação de vocês, porque nós já estamos quase chegando no final, mas nós ainda vamos receber mais uma pessoa aqui, que é justamente uma aluna que já está há mais tempo no grupo, né, que você chama de veterano, né, que é para ela dar um pouco a visão dela sobre esse processo. Ela participou da turma presencial e ela vai falar um pouco para a gente disso. Então, a gente espera aqui de Rafael e de Vitor, e a gente recebe aí Vanessa, que vai conversar com a gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo. Bom, Vanessa é nossa bolsista, né? Já tem aí 1 ano. Ela chegou no grupo
como voluntária, depois passou para bolsista, né? Já participou desse programa de treinamento no formato presencial. Então, Vanessa, eu queria que você contasse um pouco para a gente aí da sua experiência, né, nesse mais ou menos um ano. Está ouvindo? Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir. Eu queria que você está ouvindo agora, Vanessa. Eu acho que ela teve algum problema. Bom, se a Vanessa consegue voltar, se ela conseguir voltar, a gente volta a conversar com ela sobre isso. Enquanto a Vanessa não retorna, a gente vai falando um pouco já do que a gente vai fazer para o encerramento, já que a gente está caminhando para a versão final. A gente vai estar organizando ainda dessa pegada virtual, um evento que é o Brasil Brasileiro, que é o Simpósio Brasileiro de Robôs Humanoides, e o Workshop Brasileiro de Robôs Humanoides, o Workshop Brasileiro de Robôs de Serviços. Se Vanessa voltar aí, você me avisa, porque eu estou olhando a outra tela. E aí, na próxima semana, esse evento vai acontecer também 100% virtual. Esse evento ia ser organizado pelo AXO, NEB, em abril, presencialmente. E aí, obviamente, pelas razões que todos conhecem, precisou ser suspenso. E nós optamos por fazer o evento à distância, até porque já tinham pessoas que tinham submetido o trabalho. A Vanessa voltou. Então, Vanessa, você consegue voltar agora? Parece que sim. Que ótimo. Então, eu estava falando que você, né, já está nesse programa há pouco mais de um ano. Então, eu queria que você contasse para a gente aí como foi essa experiência nesse tempo, né? O que é que você aprendeu nesse período, se foi proveitoso. Sim, eu tive um crescimento muito grande como eu estou trabalhando em Bio, que é um robô doméstico, né? Eu posso ver muita coisa ali na prática da programação e o resultado na minha frente. E também participei da competição da LARC, que a gente viajou. Logo eu tive contatos com outras pessoas. Então, teve uma troca de comunicação, eu pude aprender coisas novas e trocar experiência com outras pessoas. Então, isso está sendo enriquecedor para mim. E eu aconselho todo mundo, se puder, entrar na iniciação científica, porque é um crescimento pessoal muito grande e profissional. E, Vanessa, e como é que foi a sua participação nesse mesmo programa que os meninos estão fazendo agora virtualmente, quando você fez presencialmente no AXO? Como é que foi a sua experiência? Como eu estava olhando agora com os meninos, trocando contato com eles e tudo mais, eu acredito que o nível está muito parecido. E eu acho até que o online está sendo muito bem proveitoso, porque as aulas ficam gravadas. Vanessa, está escutando? Eu não. O microfone, Vanessa, saiu. A gente não está escutando, Vanessa. Se você estiver escutando a gente, alguma coisa aconteceu com o seu microfone. O microfone está desligado. Estão conseguindo ouvir? Agora sim, pode continuar. Você falou das aulas gravadas, e aí? Voltou a ficar mudo, eu acho. Ela caiu de novo. Veja que a gente está tendo uma demonstração ao vivo de como é importante a gente ter esses recursos com flexibilidade, porque se você depender só do ao vivo, a gente não tem tecnologia para suportar. Enquanto a Vanessa tenta voltar, eu continuo falando sobre o Brasil Brasileiro, então, que é um evento que a gente vai fazer. Já tínhamos artigos aceitos, né? Autores que já tinham confiado suas publicações, a gente resolveu honrar o compromisso e estamos fazendo um evento na próxima semana. Nós estamos pedindo para colocar aí o site do evento aí agora também no banner para vocês. Daqui a pouco vai estar passando aí. E esse evento está com uma programação fantástica, porque nós conseguimos trazer também alguns dos benefícios do modelo à distância, um palestrante internacional, o professor Luiz Paulo Reis, lá da Universidade do Porto, Portugal, e dois grandes palestrantes nacionais, o presidente da Robocup Brasil, o professor Rogério Gonçalves, e o professor Rodrigo Guerra, da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Rogério da Universidade Federal de Uberlândia. Fizemos três palestrantes, além das 18 apresentações técnicas de trabalhos que passaram por um comitê de programa muito bem qualificado, inclusive com o nosso orgulho, com ex-alunos do AXO, participando já como avaliadores do comitê de programa, né, alunos já que se formaram da UNEB, já estão aí alguns deles seguindo carreira acadêmica,
e que já participaram do comitê de programa do evento, já como colegas, como avaliadores. E esse evento está com uma programação muito boa aí na próxima semana para ser utilizado. Então, tem a página do evento, que daqui a pouco vai ser colocada aí no site, e aí, que puder dar uma conferida lá. O evento está fechando as inscrições amanhã, dá tempo ainda de participar, ainda tem poucas vagas. Eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais sobre robótica e inteligência artificial, a participação no evento. Uma sessão também muito boa sobre a parte lembrado, comenta aí, Ana. A gente vai ter uma tarde aí no dia 6, só sobre robôs de serviços. Então, várias simulações, demonstrações, né, de reconhecimento de objetos, reconhecimento de pessoas, simulações, manipulação de objetos. Então, vai ser bem interessante essa parte também. Vanessa chegou. Vanessa. Oi, desculpa, novamente. Eu peço que você finalize o que eu estava respondendo para a gente tentar fechar, porque a gente já está em cima do nosso horário, só tem 3 minutos, e aí a gente tem que encerrar. Então, você estava falando sobre a sua experiência aí no Axo, no programa de treinamento, na competição. Falou das aulas gravadas agora, caiu de novo. Bom, então a gente vai se despedir aí da nossa audiência. A gente agradece aí a audiência de todos, agradecemos os comentários, as perguntas. Nos sites aí que foram colocados, tem os nossos contatos do Axo lá todos, rede social, canal do YouTube, a gente tem um monte de inserções aí nas mídias. A gente recomenda que vocês se inscrevam aí no canal do CSI++, e possam acompanhar as próximas lives. O Axo vai estar de volta no dia 13 de agosto, aí já não falando só sobre o treinamento, mas falando especificamente sobre robótica e inteligência artificial, numa linguagem um pouco mais leve, para que todo o público, mesmo as pessoas que são leigas, não são da área, possam compreender. A gente vai falar um pouco do que a gente faz, mas traduzindo para o público em geral, para que vocês entendam melhor como a gente faz, de que forma as competições ajudam no nosso trabalho e tudo isso daí. Certo? Então, isso aí vai ser no dia 13. Na semana que vem tem um outro conteúdo que vai ser divulgado em breve aí pela programação aí do canal CSI++. Recomendo que sigam as nossas redes sociais, se inscrevam também no nosso canal do YouTube, lá do Bahia RT, que nós temos, já tem bastante conteúdo live, vocês podem assistir outras coisas, inclusive transmissões ao vivo de competições de robótica. E aí, com isso, eu me despeço, deixo a palavra aí para Josemar e Ana se despedirem rapidamente. Vocês têm 20 segundos cada um. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no dia 13. Um abraço. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que venham para o Axo também. Até lá. Tchau. Um abraço. Tchau.